Inês, como que surgiu o documento Catequese Renovada? Em primeiro lugar, eu me pergunto se esta pessoa toda que está me ouvindo sabe que documento é este de catequese renovada. Né? A catequese está mudando, pode mudar. Né? Então, primeiro, eu gostaria de explicar um pouquinho assim, por que foi feito esse documento. Porque, vocês sabem, no Concílio Vaticano II, foi falado sobre muitas coisas importantes, outra visão da igreja, outra visão da liturgia, papel do leigo, uma porção de coisas. E o que entrou muito lá era também a situação concreta do povo. Porque para quem a gente vai dirigir a mensagem de Jesus Cristo? Né? Então, para gente bem concreto, situado numa situação na vida, conforme idade, conforme meios sociais diferentes e tudo. E o concílio começou a chamar a atenção por este ponto, porque, em geral, nós fazíamos a catequese simplesmente jogar umas verdades assim, pessoal, que eles mais ou menos entenderam, mais ou menos, talvez nem, e para decorar e para saber. Uma pessoa no pleno miséria, sabe, da vida, então ouvia lá falar certas coisas que nem me interessam, né? E uma outra pessoa, um intelectual cheio de perguntas na cabeça, ele quer ouvir uma outra coisa do que aquele livrinho do catecismo como tinha no início e que muita gente ainda usou e aprendeu nesse livrinho. Então veio uma mudança de mentalidade. E todos os bispos entenderam, nós devemos olhar então a situação do nosso povo para nós podermos dar uma mensagem realmente que toca, que está conforme a experiência que eles têm. Então, quando os bispos vieram de volta no Brasil, eles fizeram também uma grande assembleia, conferência, né? E com essa pergunta na cabeça: quem é o nosso povo? Como é o nosso povo? Qual é o recado que nós aqui devemos dar, a nossa situação? Então, eles começaram a olhar bem a situação. E essa primeira assembleia foi feita em Medellín, uma cidade na Colômbia, onde todos os bispos, ou ao menos os representantes da América do Sul e Caribe, como se diz, estavam reunidos com esta pergunta na cabeça: quem é o nosso povo? Quem devemos nós falar? E então eles chegaram à conclusão que 80% do nosso povo é pobre, meio ignorante, e como nós vamos falar? Né? É totalmente diferente de uma situação, por exemplo, da Europa, onde o povo já é um pouco mais assim, crítico e cheio de perguntas e quer saber determinadas coisas que nem interessa para o povo. Para o povo interessava assim, como eu vou poder sobreviver, né? Como eu posso sair dessa miséria. O que Jesus Cristo tem a ver com isso? Né? O que a igreja pode me dizer? Então, com essas perguntas, eles começaram a pensar, dar sugestões para a catequese. E essa é uma coisa também, como foi antigamente, que era catequese. Catequese era para crianças que iam fazer a primeira comunhão, que deviam decorar umas perguntas e respostas, às vezes não entendiam muito bem não, mas decorar. E se eles soubessem responder direitinho, podiam fazer a primeira comunhão. Agora, isso era catequese. E depois? Os adolescentes, os jovens, os adultos. Ninguém parece que precisava de catequese. Então, isso foi também uma coisa que foi mudar muito o jeito da catequese. Catequese não é, em primeiro lugar, para a criança, por favor. A igreja é para todo o povo de Deus, desde o berço até a hora da morte. Sabe? Então, já tem, por exemplo,
pode-se falar uma evangelização, uma catequese para idosos, por exemplo, que já é diferente de um adulto que está no início lá da sua carreira, que acabou de casar, que está cheio de entusiasmo para a vida. Ele já tem outros interesses, não é? Agora, quem é idoso vai se preparar para morrer, fica com esses problemas. Então, são todas, assim, ocasiões que podem modificar a catequese. E esse documento, Catequese Renovada, é justamente uma tentativa de responder aos catequistas, pode-se dizer, aqueles que são evangelizadores, tanto de crianças, de jovens, de adultos, e quais são, então, as principais ideias que nós devemos seguir. E vocês podem saber, gente, que esse documento foi tão procurado, foi tão estudado, modificou tanto na nossa catequese, que eles fizeram quase 30 reedições deste livro, o que não aconteceu com nenhum documento da igreja, nenhum. Mas a catequese, não é? Essa coisa pegou bem. O documento de Medellín já trata muita coisa que deve ser levada em conta na evangelização do povo, não é? Esta conferência foi em 1979, parece, não é? E esse documento surgiu só em 1983. Quer dizer, já se começou assim, a aplicar as coisas, pensar, mas um documento mesmo foi só em 83. E foi muito interessante, porque os assessores, naquele tempo que eram cheios de entusiasmo para levar essas novidades todas, foi o irmão Neri e Bernardo Canci, sabe? Ele estava cheio de entusiasmo, né? Então, primeiro com um grupo de reflexão da própria CNBB, da catequese, começou já a pensar, assim, como devia ser o documento. Eu me lembro que o padre Gruen também começou logo com a comunidade, em primeiro lugar, antes de tudo, e assim por diante. Então, o resultado desses estudos foram enviados para todos os coordenadores de catequese, diocesanos, todos receberam, para eles estudarem na base o que eles achavam, pedindo correções, sugestões, críticas, tudo. E tudo voltava então lá para o CNBB, setor de catequese. E a partir dessas observações, e também um pouco a partir da própria cabeça daqueles assessores que achavam que devia ser desse jeito, foi elaborado um segundo texto. E foi novamente para as bases. E foi novamente estudado e voltava novamente. E parece, se não me engano, houve até uma terceira, que eles estavam até cansados da catequese, mais uma vez, né? Mas, quer dizer, foi um documento em mutirão, como se diz, né? Não é de uma cabeça só, mas realmente todo o pessoal da catequese estava envolvido. E então, foi em 1983, ficou pronto. Foi em 1983. E vocês que não viveram nesse tempo não podem se imaginar como esse livro foi bem recebido. E o irmão Neri, ele foi para todo lado do sul, para o norte, para todo lado pregar, para dizer assim, a catequese que se renovou, a catequese renovada. Bernardo Canci também eles foram juntos ou separados, mas eles atingiram bem a catequese movimentar, fizeram uma primeira reunião nacional de catequese lá foi em Itaici, São Paulo, né? Primeira semana brasileira de catequese. E depois, a gente nota que por todo lado foram dados cursos. Parece um pouco o Concílio Vaticano II, quando depois que terminou, houve também essa euforia, todo mundo queria mudar, todo mundo está entusiasmado, não é? E aconteceu com essa também, foi muito estudado, eu mesmo também dei muito curso sobre
conteúdo deste livrinho. Então, para falar com responder a sua pergunta, finalmente estou dizendo que não foi assim tão rápido, não é? E justamente porque eles tiveram esse contato com as bases. E ouvi depois, nas conversas lá no CNBB também, quando certas coisas não andavam, dizer, vocês devem fazer como fizeram da catequese, vocês devem primeiro mandar para as bases, para receber observações e tudo. O documento era um exemplo de trabalho em luterano sempre, né? Não em cima das cabeças das pessoas, sem entender.